Bom, então, continuando o assunto de perspectiva cônica, né? Na semana passada, a gente viu perspectiva cônica, os princípios, né? O que é a linha do horizonte, altura do observador, linha de terra, ponto de fuga. E também vimos, né, como que faz um traçado básico para a perspectiva cônica exata com 2 pontos de fuga, né? Então, vamos lembrar aqui, ó, semana passada a gente viu esse conceito da... Deixa eu trocar. Linha do horizonte, certo? Então, a linha do horizonte, ela concentra os pontos de fuga, sempre estão localizados nessa linha, e é com relação a ela que a gente marca a altura do observador, certo? Então, pensa assim, ó, digamos que aqui a gente vai representar aqui é um ponto de fuga, digamos, tem um ponto de fuga aqui, um ponto de fuga aqui. Vamos representar um objeto qualquer, que ele está, não vai ser perspectiva cônica exata, né, vamos fazer no olho, mas que ele está abaixo do olhar do observador, né? Se isso aqui, ele demarca a altura do olhar, certo? Então, se eu desenhar algo que está mais baixo que o olhar do observador, esse objeto não vai chegar até a linha do horizonte, né? Então, por exemplo, eu posso desenhar aqui, ó, bem rapidamente. Um livro, e esse livro, ele tá abaixo, ele é mais baixo do que a altura do observador, tanto que eu tô vendo o topo do livro, né? Se ele estivesse acima, né, digamos que tá numa prateleira mais alta, qualquer coisa assim, ele estaria desenhado acima da linha do observador, tá? Então, eu posso fazer o mesmo desenho aqui, e o mesmo livro agora, eu tô vendo ele acima da linha da linha do horizonte, tá? Então, ele é mais alto que o meu observador, mais baixo que o meu observador, né? E se ele estiver na mesma altura do meu observador, o que também pode acontecer, então, digamos exatamente, né, na mesma altura, então aconteceria isso aqui, ó. Certo? Então,
um livro mais alto que o meu observador, na mesma altura que o meu observador, mais baixo que o meu observador, ok? Então, a partir desses conceitos aqui que a gente viu na semana passada, né, dessa compreensão do que é o espaço tridimensional representado numa folha, a gente consegue desenhar qualquer coisa, tá? Então, aqui, por exemplo, eu fiz um livro, mas podia ser uma arquitetura, podia ser um espaço interno também, né? Então, da mesma forma que eu botei aquele ali, eu posso pegar o mesmo esquema, passar uma linha do horizonte, marcar 2 pontos de fuga, certo? E fazer o espaço de um ambiente interno. Então, eu posso delimitar aqui o meu espaço interno. Esse espaço aqui, por exemplo, vai ser o meu chão. E eu vou subir minhas paredes um pouco mais alto do que a altura do observador. Certo? Então, vamos acender aqui como é que ficou. Traçado básico. E aqui é o chão. Certo? E da mesma forma, se eu quiser, eu posso representar, inclusive, o teto. Ó, né? Como se estivesse olhando um cubo por dentro, certo? Então, é a mesma coisa. A gente começa traçando a linha do horizonte, coloca os 2 pontos de fuga. É como se a gente formasse uma caixa, né? Só falta essa outra aresta aqui. Mas aí, olhando para dentro dessa caixa, tá? E aí, a gente pode ir completando esse ambiente como a gente fez lá na perspectiva isométrica também, né? Então, digamos que queremos colocar aqui o volume que seria de uma cama. Né? Toda linha que é vertical, a gente traça ela sempre perpendicular à linha do horizonte, tá? Então, todas essas linhas aqui, ó, a gente pode subir elas assim. E todas as linhas que marcam profundidade no desenho, elas têm que converger para algum dos pontos de fuga. Certo? Então, digamos, que é um volume que seria de uma cama. Né? A mesma coisa, eu posso continuar. Fazer um volume aqui que seria de um armário. Ele pode ser um pouco mais alto que a linha do horizonte. Tá? E aqui vem uma outra dica, né? Quando a gente está trabalhando assim com perspectiva, como que a gente faz para achar o centro de um objeto? Né? Vocês viram isso lá em GD também, né? Sempre que a gente tem algum objeto desenhado, o centro do objeto a gente pode encontrar ele fazendo um xizinho aqui, né? Certo? Aqui, na perspectiva, isso também funciona, tá? Então, se eu quero, digamos, dividir esse espaço aqui em um armário de 2 portas, eu posso marcar aqui um X. E isso aqui vai estar dividido, tanto aqui, como se eu quisesse botar 2 portas, quanto se eu quiser puxar para um dos pontos de fuga, é como se eu pudesse botar uma prateleira aqui no meio, ó. Tá? Então, eu posso dividir isso aqui dessa forma. E eu posso continuar dividindo se eu quiser, ó. Posso vir aqui, marcar outro X nesse espaço que sobrou, tem um novo ponto aqui. Passo de novo pelo ponto de fuga. E eu vou dividindo em pedaços iguais esse meu desenho. Mesma coisa, esse ponto. Ok? Tá? Então, esse aqui é super útil, né? Na hora a gente vai fazer qualquer objeto que seja mais modular, um móvel, ou no reprodução de uma fachada, dividir em andares, né? Sequenciar aberturas, tá? Bastante útil, né?
A gente também pode usar esse mesmo método aplicado a outras coisas, né? Então, digamos que a gente tem aqui um outro desenho, né? De novo, pontos de fuga, tá? E aqui eu tenho o desenho de... pode ser uma casa, tá? Então, né? Minha casa vai até aqui, certo? E agora eu quero fazer um telhado aqui dividido em duas águas. Como que eu faço? Para achar a minha cumieira, no caso. Digamos que isso aqui, ó, é uma casa assim, ó. Só que aqui tem uma cumieira passando, uma água cai para esse lado, uma água cai para esse lado, tá? Mesma coisa, a cumieira ela fica no meio, então eu tenho que achar o centro dessa face, ó. Então eu também vou aplicar aqui o mesmo princípio. Aí só sobe perpendicular aqui a linha do horizonte. E eu tenho bem o centro aqui, e aí agora eu posso marcar uma cumieira para casa. Ok? Lá atrás a mesma coisa, ó, eu preciso pegar as linhas que estariam lá atrás, ó, dessa minha caixa. Ó, aqui teria a minha caixa representada, aqui seria o fundo. Mesma coisa, eu vou traçar aqui a linha. Sobe ela, aqui teria o final da minha cumieira. Certo? Ok? E claro, aí dá pra estender, né? Se quiser fazer um beiral na casa também. Então, eu posso prolongar um pouco mais, certo? Prolongar um pouco mais. Então, tudo isso serve de regra para fazer um croquis à mão, né? Eu não tô aqui rebatendo aqueles pontos lá do desenho de cima, mas eu tô usando esses conceitos, linha do horizonte, ponto de fuga, altura do observador, para fazer alguns croquis rápidos um pouco mais exatos, né? Então, não é totalmente a mão livre. Ao mesmo tempo, a gente pode usar bastante a régua, que auxilia também, né, nesse processo. Se tiverem régua paralela, mais rápido ainda, tá? Outra coisa útil aqui. Digamos que aqui, do lado dessa minha casa, né, eu tenha, sei lá, uma área com terreno. E tem aí um calçamento, enfim. E eu quero colocar umas palmeiras aqui, né? Por que não? É um exercício de desenho, posso botar palmeiras. Então, eu tenho uma primeira palmeira aqui, desenhada, tá? Então, ela vai estar aqui, ó, por exemplo. Então, certo? E aí, eu vou marcar uma segunda palmeira aqui. Tá? Nessa distância aqui. Então, eu posso pegar aqui meu início e meu final, levar pra cá. Então, se eu quiser, eu posso fazer todos do mesmo tamanho. Eu sei que a segunda, a altura dela vai ser, né, por aqui. Ó, passando aqui por essa linha guia que eu levei até o ponto de fuga. Agora, eu quero fazer uma terceira, mas eu quero que seja equidistante. Como é que eu faço para continuar assim? Com essa mesma medida aqui que eu marquei no olho, né? Eu não tô usando régua aqui em nenhum momento. Uma das formas de fazer isso é... a gente pega aqui e encontra o meio. A gente pega aqui e encontra o meio dessa palmeira aqui,
só marco o meio, tá? Então, aqui a minha, deixa eu pegar uma escala que me ajuda a marcar o meio. Aqui, ó. Então, o meu meio tá aqui, tá um pouco acima da minha linha do horizonte, ó, minha linha do horizonte passa aqui. Levo essa linha aqui pra cá. Eu vou deixar ela bem forte aqui pra vocês verem no vídeo. E essa linha aqui vai ser minha linha de referência pra traçar as outras. Como que eu faço? Eu pego aqui o final dessa com o meio da seguinte, tá? Então, o final de uma com o meio da seguinte. Pode ser de baixo ou de cima, não tem problema. Vou traçar uma diagonal. Onde esse ponto encostou aqui, é o equidistante, tá? Então, é só traçar uma aqui pra cima e eu vou ter a próxima. Quero mais uma, mesma coisa. Final de uma com o meio da outra. Tá aqui também equidistante. E eu posso continuar fazendo isso até onde eu quiser representar. Então, como é uma perspectiva cônica, vai ficando menorzinho, né? Quanto mais distante, tanto em altura quanto a distanciamento entre elas, né? Aparentemente, no desenho, vai ficando cada vez menor. Certo? Então, aqui tem mais uma palmeirinha, aqui tem mais uma palmeirinha. Tá? Ok? Certo? E aí, depois aqui, vocês ainda podem completar também com figuras humanas, né? Aqui, ó, como minha linha do horizonte está passando por aqui, a gente pode estipular que essa altura aqui da minha casa, por exemplo, é 3 metros ou 2,80, né? Então, a gente consegue meio que pensar, bom, é um pouco abaixo da altura da minha casa, então talvez aqui minha linha do horizonte passe a 1,80, 2 metros de altura, tá? Então, a linha do observador, uma pessoa assim de estatura, sei lá, 1,70, estaria um pouco abaixo da linha do horizonte, tá? E qual que é o tamanho dela, né? Até onde que eu desenho ela? Independe, tá? Porque, o que acontece? Digamos que esse aqui, então, aqui é um pouquinho mais baixo, seja a altura da minha pessoa, né? Um pouquinho mais baixo que a linha do observador, tá? Então, eu posso desenhar, por exemplo, né? Uma pequena pessoa aqui, começando aqui e aqui, certo? E se eu desenhar uma aqui mais próximo, né, de mim, mesma coisa, ó, é que a proporção dela vai aumentar, tá? Mas não interessa tanto aqui onde acaba. É claro que ela vai ficando cada vez maior, certo? Então, se eu fizer uma pessoa maior ainda, digamos aqui, ó, então ela vai ficar, né, proporcional, cada vez maior, tá? Todas elas, teoricamente, têm mais ou menos a mesma altura. Só que quanto mais próxima ela vai ficando, maior o meu calunguinha, ele vai aparecer no desenho, tá? E quanto mais longe, menorzinho. Certo? Ok? Então, a proposta de exercício para essa aula é que vocês façam um desenho de algum ambiente externo, tá? Que pode ter a representação de uma ou mais construções, pode ir complementando, pode ser uma edificação, e que tenha esses princípios aplicados, tá? Ainda não precisa ser a perspectiva exata que a gente viu lá naquele primeiro cubo, né? Mas só para vocês treinarem, né? Principalmente essa coisa aqui de encontrar o centro, pegar a proporção, replicar um objeto com a mesma distância, tá? Então, quero que façam esse tipo de exercício aqui. Ambiente externo, tenha construções, tenha no mínimo uma edificação, né? Tenha também o desenho aqui da humanização do Calunga, tá? E tenha objetos repetidos, eixos aqui encontrados para fazer algum traçado, ok? Então, esse é o exercício dessa semana.